importante que a gente, dentro dessa análise, para trazer um atendimento mais estruturado, a gente identifique o perfil desses clientes, porque assim, o atendimento, ele acaba não tendo um padrão, porque cada cliente, ele possui diferentes níveis de conhecimento, formas diferentes de se comunicar, necessidades que são específicas e distintas, né, de um cliente para o outro, e também expectativas, né, que estão implícitas, que muitas vezes não são verbalizadas por esses clientes. Então, é importante essa identificação, né, antes mesmo de iniciar aquele atendimento, né? Então, quando a gente identifica esse perfil corretamente, a gente tem a oportunidade de reduzir o nosso retrabalho, né, e as nossas reaberturas dos nossos chamados, por exemplo. A gente melhora a experiência do cliente como um todo, a gente resolve, muitas vezes, até no primeiro contato, então a gente eleva a satisfação, porque, né, um atendimento com uma resolução muito mais ágil, e a gente torna, né, como a gente estava falando, o atendimento muito mais humanizado, evitando, né, essa insatisfação e muitas vezes a perda, né, desses clientes. Com certeza. E, Paula, assim, quando a gente fala, né, de perfis de clientes, igual você falou, tem clientes com níveis diferentes de conhecimento, né, com diferentes tipos de comunicação. No escritório de contabilidade não é diferente, né? Quando a gente pega, analisa a nossa carteira, a gente percebe que, assim, às vezes a gente vai ter uma empresa, que o dono da empresa é quem faz tudo. Então, ele tem que dar conta de entender um pouquinho sobre emissão de nota, ele tem que dar conta de entender sobre venda, que tipo de NCM que eu vou colocar aqui, que eu não vou. Agora, tem empresas que já têm as áreas mais definidas com uma estrutura maior. Então, às vezes, o escritório ele vai falar com a área de emissão, depois ele vai falar com a parte de estoque, então ele vai tendo essas diferenciações, né? E quando a gente conhece o perfil do nosso cliente, qual que é a empresa que a gente está lidando, acho que fica mais fácil de identificar isso. A gente estava falando muito, né, nos podcasts anteriores, sobre a gente conhecer quem que a gente tem na carteira, sobre a gente conhecer o nosso cliente, né? Quem que tá falando ali, na verdade. Então, acho que é muito disso, né, Paula? Assim, quando você analisa esse cenário como um todo, né? Existe alguma dica prática, assim, para quem está nos ouvindo, para ele conseguir de fato fazer essa identificação, conhecer o cliente que ele está falando? Com certeza. Dentro dessa, desculpa, dentro dessa identificação, a gente tem, assim, algumas etapas, né? Então, por exemplo, a primeira etapa é a gente identificar o estado emocional daquele cliente. Então, por exemplo, a gente pode receber, né, no nosso atendimento, clientes que têm um estado emocional calmo, né, que é aquele cliente que demonstra uma linguagem mais tranquila, sem tanta urgência, ele prioriza, né, respostas mais objetivas. A gente também pode ter clientes num estado emocional neutro, que ele não traz nenhuma carga emocional aparente, e o foco dele é sempre voltado para a resolução. A gente também pode ter um estado emocional confuso, que é aquele cliente que traz perguntas muito repetidas e ele tem dificuldade, às vezes, em seguir a orientação que foi fornecida. A gente também tem um outro estado emocional, que é um estado emocional mais ansioso, né, que ele usa termos assim como urgente, preciso resolver hoje, tenho prazo X para entregar, enfim, né, a gente identifica que ele está ansioso, né, ele tem uma responsabilidade aí com prazo. A gente tem também um estado emocional que é mais frustrado, então ele relata um histórico de problemas, né? Ele usa um tom às vezes mais pesado, mas dentro, né, ali controlado, né, dentro do que se espera dessa frustração. E por último, que eu acredito que seja um estado emocional mais grave, que é um estado mais irritado, né? Que é quando o cliente expressa ali uma linguagem no atendimento que é mais agressiva, né? Que ele traz algumas cobranças diretas, ele prioriza uma escalação assim rápida e imediata. Então, essa é a primeira etapa, é a gente identificar através da comunicação desse cliente qual que é o estado emocional dele. Eu acredito que no atendimento a primeira etapa seria essa. Você recebe esse cliente, identifica o estado emocional. E depois a gente tem também outros perfis, né, para poder identificar esse cliente, que é através da comunicação e através do nível de conhecimento, né? Então, por exemplo, através do perfil de comunicação, a gente pode ter clientes que são mais objetivos. Então, ele faz perguntas mais diretas, ele prioriza respostas mais curtas, ele quer uma ação rápida,
né? A gente tem um perfil de comunicação também que ele é mais detalhista, então é aquele cliente que ele questiona os fundamentos, ele solicita um embasamento técnico, então essa é a prioridade dele. Depois a gente tem um perfil que é mais impaciente, então ele traz aquele tom urgente, ele traz expressões de frustração, por exemplo, por causa da demora ou qualquer outro sintoma, e também tem o perfil de comunicação que é mais colaborativo, então muitas vezes o cliente traz, né, esse tom mais cooperativo, que ele compartilha o contexto, né, de toda a situação, e ele é um parceiro naquela solução, ele faz aquela troca, né, com os nossos especialistas. E quando a gente vai falar sobre nível de conhecimento, a gente também consegue identificar o cliente por um conhecimento básico, então ele não domina sobre contabilidade, por exemplo, ele precisa de orientações assim com passo a passo, e a gente precisa usar uma linguagem mais simples. Então a gente customiza a forma como a gente responde esse cliente. A gente traz uma linguagem mais leiga. Depois a gente tem um outro nível de conhecimento, que é o intermediário, que ele conhece parcialmente, né, do assunto, ele entende alguns termos, mas pode ter sim muitas dúvidas. Então a gente precisa equilibrar a nossa linguagem entre uma linguagem mais técnica, mas também bem mais didática. E por último, a gente tem aqueles clientes que têm um nível de conhecimento mais avançado. Então, ele domina o tema e, na maioria das vezes, esse cliente ele busca uma confirmação mais rápida, né? Uma solução técnica precisa, inclusive. Então, com esse cliente, a gente precisa ser bem direto e embasado, né? Trazer uma resposta mais técnica e robusta, né? Mais estruturada.